Tudo bem, meus campeões? Eu sou o Regiano Vedovato, diretor da empresa Executivos de Vendas Soluções Comerciais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 3 erros básicos em uma negociação. Obviamente, a todo momento nós estamos vendo nas empresas que a gente conversa, ainda clientes reclamando do escopo do produto e do serviço que ele comprou, das condições de pagamento que não eram bem aquilo que ele havia acordado com os vendedores e principalmente que o prazo para entrega daquele produto, daquele serviço não está sendo cumprido. Então, por isso, hoje nós vamos conversar sobre 3 erros básicos que existem no processo comercial e que, se você melhorar esses 3 erros, apenas a sua condição, o seu nível de estresse numa negociação vai diminuir consideravelmente. Vamos lá então, qual que é o primeiro erro muito básico que acontece ainda nos dias de hoje em uma negociação? É não definir exatamente qual é o escopo da sua negociação, do seu contrato com o cliente. O que é isso? Não definir exatamente o que ele está te comprando. Então isso precisa ficar bem claro para o cliente e para a empresa. Muitos vendedores ainda, talvez por estratégia ou talvez por desinformação, acabam escondendo alguns pontos importantes no escopo de fornecimento. E isso, depois da entrega, acaba criando alguns estresses com o cliente. Muito cuidado com isso. Então, primeiro grande dica, defina exatamente qual é o escopo, o que ele está me comprando. Isso precisa estar claro para o meu cliente e precisa estar claro para a minha empresa que vai fazer essa entrega. Segundo grande erro, não definir exatamente qual é as condições de pagamento para esse produto ou para esse serviço que ele está me comprando. Parece brincadeira, mas isso acontece muito ainda nos dias de hoje. As empresas recebem pedido dos vendedores sem ter exatamente a forma concreta de como o cliente vai pagar aquele produto ou aquele serviço. Veja bem, eu não falo só se é em boleto, se é em cheque, se é em cartão de crédito, não. Data certinho, quem é o responsável na empresa pelo pagamento, qual é o contato desse financeiro que vai fazer o pagamento e assim por diante. Então defina exatamente as condições, como o cliente vai me pagar. E isso também precisa estar claro para ele, cliente, e também para a empresa. Eu conheço empresas que recebem contratos dos seus vendedores e o cliente, quando recebe os boletos lá para fazer o pagamento, a cobrança, ele se assusta, porque não foi aquilo que ele acordou com o vendedor. Então, muito cuidado. A dica defina exatamente com o seu cliente e com a sua empresa como ele vai fazer o pagamento desse produto e desse serviço. E o terceiro grande erro é não definir com o seu cliente qual é o prazo de entrega desse produto ou desse serviço. E isso também acontece com muita continuidade. E é uma pena. Por quê? Porque toda vez que você deixa uma entrega em aberto, há aí margem para reclamações. Então defina exatamente com o seu cliente qual é o prazo de entrega, qual é o prazo que você tem para terminar esse serviço, para que isso também fique claro para a sua empresa e para seu cliente. Lembrando que promessas e contratos psicológicos são tão fortes quanto os escritos. Então, se eu prometi verbalmente para o meu cliente algo, mesmo que não esteja escrito, isso tem o mesmo peso profissionalmente do que o escrito. Para a sua imagem, para a sua credibilidade, isso é tão forte quanto o contrato escrito. Então, fica a dica. Defina exatamente qual é o escopo, o que exatamente estou vendendo para o meu cliente, isso precisa ficar claro. Como ele vai me pagar e quando eu preciso entregar. Se você melhorar esses 3 pontos de uma negociação de forma clara, direta e assertiva, você vai ver que o teu nível de estresse nas vendas vai diminuir consideravelmente. Fica a dica então, espero que tenha ajudado, nos acompanhe nas redes sociais, cadastre-se lá no nosso canal no YouTube para que você possa receber dicas como essa com frequência. Um forte abraço e nos vemos por aí.